todo o resto, eu posso ter o predicado no meio, ó, no início e no final, e no meio ter o sujeito. Eu posso ter o predicado em diversos lugares, tá? Eu preciso aprender a identificar o sujeito para, a partir dele, considerar que todo o restante está ligado ao predicado, que é falando sobre esse sujeito. Então, ó, aqui o sujeito estaria no meio. Antes e depois eu teria predicado. Aqui o sujeito estaria no final. Antes seria predicado. Aqui o sujeito até está no início, mas eu inverti a ordem do complemento com o verbo. Mas, complemento e verbo, predicado. Aqui o sujeito está no final. Enfim, a ordem inversa é qualquer ordem em que você tire um dos elementos dessa ordem natural. Essa daqui é a ordem natural, tá? Então vocês podem dar um printzinho naquilo ali, mas essa parte aqui a gente vai preencher ao final de falar sobre predicados, ok? Então podem dar um printzinho ali sobre aquele finalzinho, sobre ordem direta e ordem inversa, beleza? Bom, aí reparem esses exemplos, ó. Antônio mora no Rio de Janeiro. Sobre quem ou sobre o que eu estou falando? Antônio. Todo o resto mora no Rio de Janeiro é o meu predicado. Então repara, ó. Antônio, sujeito. Mora, verbo. No Rio de Janeiro, não é complemento em si, porque tem relação circunstancial, mas é o que vem depois do verbo, é um advérbio. Então ele ocuparia a ideia da ordem direta. Sujeito, verbo, complemento, ordem direta. Agora olhem o exemplo de baixo. Neste lugar, tudo era mais florido. Neste lugar, indica local. Se indica local, é advérbio, indica circunstância. Então ele pertence ao predicado. Tudo era mais florido. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre tudo. O sujeito é tudo. Então eu tenho aqui, ó, a ideia do adjunto, que vai estar lá ligado com o complemento. Sujeito, verbo, e isso aqui é o meu predicativo. Ou seja, eu tenho uma ordem inversa. Agora olhem o terceiro caso. Começamos em um novo ciclo de estudo. Repara, quem começamos? Eu. Não, perdão, nós, eu, ó. Comecei que seria eu. Nós começamos. Eu precisei botar o nós aqui? Não. Reparem que, por extenso, nem tem o sujeito. O sujeito está oculto. Toda oração aqui, por extenso, corresponde ao predicado. Pega aquela frase, aquela oração, perdão, em que o sujeito é exatamente um sujeito indeterminado. Falaram de você. Sobre quem eu estou falando? Eu não sei. Eu sei que eu estou falando de alguém, mas eu não sei identificar. O que eu estou falando sobre essa pessoa? Estou falando que falaram de você. Então, falaram de você, tudo isso é o predicado. O sujeito não é possível de ser identificado, então eu chamo de sujeito indeterminado. Os casos de sujeito oculto, os casos de sujeito indeterminado e os casos de oração sem sujeito, o que está escrito, o que está por extenso, é só predicado. Porque no caso do sujeito oculto eu consigo identificar, mas ele não está escrito ou não está dito. E aí, ele não está aqui. Se ele não está aqui, tudo que eu estou vendo aqui é predicado. Diferente seria se eu colocasse nós começamos. Eu comecei. Ok? Aí o eu seria o sujeito e todo o resto é predicado. Então, nesses três tipos de sujeito, sujeito oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito ou sujeito inexistente, eu tenho tudo que está dito ou escrito como predicado, ok? Porque na oração sem sujeito ou sujeito inexistente não é sujeito, acabou. No indeterminado, eu não sei de quem se está falando. O elemento não é possível de ser identificado, o sujeito. No oculto, eu sei de quem se está falando, eu consigo identificar, mas ele não está escrito, nem dito. Beleza? Aí, nesse caso, eu só consigo diferenciar sujeito e predicado separadamente naquilo que está escrito ou dito, quando o sujeito é simples, um núcleo, ou quando o sujeito é
composto 2, 3, 4, 5, enfim, vários núcleos. Belezinha? Bem, então, o que eu quis mostrar inicialmente é como você vai identificar o sujeito. Sujeito é aquilo que se fala sobre predicado. É aquilo que se fala sobre o sujeito. E aí você tem que ter em mente uma coisa. Eu falei com vocês no primeiro tempo. Eu só faço análise sintática de oração. Oração é sempre composta por verbo. E o verbo está sempre no predicado. Ou seja, o predicado tem o verbo e tudo que está relacionado a esse verbo, tudo que está ali após o verbo. Significa dizer, Felipe, que o verbo é o núcleo do predicado? Nem sempre. O núcleo do predicado vai depender do tipo de predicado. E aí, a gente tem que analisar de maneiras diferentes, ok? Então, por enquanto, eu só quero que vocês entendam o que é predicado, como identificar esse predicado. O predicado tem sempre que ter verbo. É a parte que contém o verbo. Choveu ontem, tudo isso é predicado. Falaram de você, tudo isso é predicado, porque o de você está ligado ao falaram. Falaram é o verbo, ok? Então, começamos a estudar. Tudo isso é predicado. Sujeito é o nós, mas eu não apresentei. E aí a gente vai ver os tipos de predicado. Agora sim, a gente vai ver como que se compõe cada tipo de predicado e, para além disso, qual é o núcleo em cada um, tá bem? Existem 3 tipos de predicado. O predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. O verbo nominal nada mais é do que uma junção dos 2 anteriores. Por isso que eu montei aquele quadrinho ali com vocês que a gente vai preencher daqui a pouquinho, tá? Bem, e a gente vai começar falando sobre o predicado nominal. O que é um predicado nominal? O predicado nominal ele é composto por um verbo de ligação, aqueles que nós vimos, que eu criei aquela lista para vocês, mais um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Aquele elemento que vem após o verbo de ligação e que estabelece relação com o sujeito. Como que eu sei que ele estabelece relação com o sujeito? Pela desinência de gênero e pela desinência de número. Então, ó, Kleber é fofo. Bem, vamos trocar Kleber ali por ela. Ela é fofa. Eles são fofos. Elas são fofas. Essa palavra aqui sofreu alteração obrigatória para estabelecer relação com Kleber. Eu já sei que esse elemento estabelece relação com Kleber, então ele é predicativo. Como Kleber é o sujeito, ele é chamado de predicativo do sujeito. O verbo ser, aqui, é um verbo de ligação. Então eu tenho verbo de ligação e eu tenho um predicativo. Isso caracteriza um predicado nominal. Olhem o exemplo de baixo. Antonieta e Carlos são felizes. Antonieta e Carlos é sobre quem eu falo. Sujeito. 2 núcleos. Sujeito composto. São felizes. Plural. Terceira do plural, terceira do plural. Carlos é feliz. Antonieta é feliz. Concorda com o termo. Feliz não tem mudança de gênero, mas tem mudança de número. Então eu tenho aqui o são, que é o verbo de ligação, ser, e tenho um predicativo, porque está ligado ao sujeito. Logo, predicado nominal. Somos inteligentes. O sujeito é o nós, está apagadinho, está oculto ali, elíptico, desinencial, mas eu consigo identificar. Somos é o verbo ser, verbo de ligação. Inteligentes no plural, concordando com o nós, que também está no plural. Então, decora. Predicado nominal tem o quê? Verbo de ligação, um daqueles que nós colocamos no quadro, mais o predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? O elemento que está ligado ao sujeito e que, portanto, estabelece relação, concordância de gênero e de número com esse sujeito, qualificando esse sujeito, ok? Bem, o segundo predicado é o predicado verbal. O predicado verbal... rapidinho, deixa eu voltar aqui antes de ir para lá. O núcleo do predicado nominal não é o verbo,
é o predicativo do sujeito, tá? Então, o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. O predicado verbal tem como núcleo o verbo. E ele usa os verbos significativos. Quais são os verbos significativos? Nós fizemos a lista no finalzinho. Verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos. São 4 verbos. Quando eu tenho o predicado verbal, eu tenho um verbo significativo e o que vem depois do verbo estabelece relação com o próprio verbo. Ou seja, ele completa o sentido do verbo. Nada ali está ligado ao sujeito e concordando em gênero e número para estabelecer uma relação aí de predicativo. Tampouco nada ali está ligado também com os complementos nesse mesmo intuito que quando estivesse ligado ao sujeito. Repara aqui. VI, verbo intransitivo. A criança dorme, a criança pula, a criança brinca. Não importa o quanto, como, onde, com quem, a que horas ela dorme, pula, brinca. Importa que ela durma, que ela brinque, que ela pule. Esses verbos não precisam de complementação. Então, o predicado dorme caracteriza um predicado verbal, ok? Marina chegou às 7. Aqui quem chega, chega a algum lugar, a algum tempo, de algum lugar, ou de algum meio. Isso aqui é necessário, mas repara, o às 7 está ligado com chegou e não com Marina. Vamos mexer aqui. Mário chegou às 7. Eles chegaram às 7. Elas chegaram às 7. Isso aqui demonstra a circunstância de tempo do verbo, do momento em que chegaram. Então, aqui está ligado ao verbo, predicado verbal. O predicado verbal tem o quê? Verbo significativo, e ele pode ter só o verbo significativo, ou ele tem verbo significativo e algum complemento ligado a esse verbo significativo. Ele não tem predicativo. Verbo transitivo direto. Venderam frutas na feira. Vamos lá. Quem venderam? Não sei. Eu sei que alguém vendeu, mas eu não consigo identificar. Então, o sujeito é indeterminado. Tudo isso aqui é predicado. Ótimo. Vamos no verbo. Venderam. Quem vende, vende algo. O que venderam? Frutas. Frutas completa o sentido do verbo venderam. Repara, eu poderia falar ele vendeu frutas. Ela vendeu frutas. Eles venderam frutas, o que comprova que a palavra frutas não está ligada ao sujeito em nenhum momento, tá? E o na feira indica o lugar onde venderam frutas, ou seja, está ligado ao verbo. Nesse caso, tudo que está no predicado está ligado ao verbo. Então eu tenho verbo significativo mais complemento, predicado verbal. Eu vi o livro na mesa. Sujeito, sobre quem eu estou falando? Sobre o eu. O eu é o sujeito. Eu o quê? O que eu falo sobre o eu? Vi o livro na mesa. Tudo isso é o predicado. Quem vê, vê algo. O quê? O livro. Na mesa indica o lugar. Então, ligado ao lugar onde eu vi. E aí, tudo ligado ao verbo, predicado verbal. Verbo transitivo indireto. Meu irmão obedece ao meu pai. Sobre quem eu estou falando? Sobre meu irmão, sujeito. O que eu estou falando? Obedece ao meu pai. Ótimo. Obedece. Quem obedece? Obedece a algo, a alguém. Preposição exigida pelo verbo. E a quem ele obedece? Ao meu pai. Ligado ao verbo obedecer. Troca ali, meu irmão. Minha irmã obedece ao meu pai. Minhas irmãs obedecem ao meu pai. Meus irmãos obedecem ao meu pai.
Eu mudei o sujeito e não sofreu nenhuma alteração aqui. Absolutamente nenhuma. Então, isso está ligado ao verbo. Ou seja, eu tenho um verbo que exprime o seu real significado, ele está ligado ao seu complemento e não tem predicativo, predicado verbal. João gosta de melancia. Sobre quem eu estou falando? Sobre o João, sujeito. O que eu estou falando sobre João? Gosta de melancia, predicado. Vamos no verbo agora. Gosta. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Do que ele gosta? De melancia. De melancia completa o sentido do verbo gostar. Troca João. Joana gosta de melancia. Eles gostam de melancia. Elas gostam de melancia. Não sofre alteração. Isso aqui está ligado para completar o sentido do verbo gostar. Então, eu tenho um verbo com significado, que é o verbo significativo, e é um verbo transitivo indireto, mais o complemento desse verbo. Não tem predicativo, portanto, predicado verbal. E o verbo transitivo direto e indireto? O rapaz enviou o telegrama ao amigo. Sobre quem eu estou falando? Sobre o rapaz. O que eu estou falando sobre o rapaz? Enviou o telegrama ao amigo. Quem envia, envia algo. O que ele enviou? O telegrama. A quem? Ao amigo. Complemento sem preposição, complemento com preposição. O verbo exige dois complementos, um com preposição e um sem preposição. Então ele é verbo transitivo direto e indireto. Não existe nenhum predicativo aqui. Os complementos sem preposição e o com preposição completam o sentido do verbo, predicado verbal. O diretor comunicou o ocorrido aos pais. Sobre quem eu estou falando? Sobre o diretor. Ótimo. O que eu estou falando? Comunicou o ocorrido aos pais. Predicado. Vamos no verbo. Comunicou. Quem comunica, comunica algo. O que? O ocorrido. Quem comunica algo a alguém. A quem ele comunicou? Aos pais. Os dois complementos completam o sentido do verbo. Não há predicativo. Então, predicado verbal, ok? E aí vamos recapitular. Predicado nominal. Nominal. Tem que ter verbo de ligação mais predicativo ligado ao sujeito, que eu chamo de predicativo do sujeito. Isso é predicado nominal. Predicado verbal tem verbo significativo. Quais são os verbos significativos? Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Quando há necessidade, ele tem um complemento ligado a ele, ou algum elemento de natureza adverbial. O intransitivo nem sempre precisa de nada, mas quando precisa, tudo que ele precisa, quando ele apresenta essa necessidade, tem natureza adverbial. Os demais não têm, naquilo que eles pedem, natureza adverbial. E você vai falar assim, ué, Felipe, mas e esse na feira e esse na mesa aqui, que você falou que tinham natureza adverbial? Sim, isso aqui tem natureza adverbial, mas isso aqui não é exigido pelo verbo. Eu poderia falar, ó, venderam frutas, acabou. Eu poderia falar, eu vi o livro, acabou. Eu não preciso do na mesa nem na fruta. Aqui, o elemento de natureza adverbial não é exigido pelo verbo. Aqui, no verbo intransitivo, o elemento de natureza adverbial é exigido pelo verbo. Chegou. A que horas chegou? Natureza adverbial. Se indica horas, é natureza adverbial. Quando? Chegou com quem? Chegou de onde? Ou seja, o verbo chegar vai ter o seu sentido incompleto. E o que a gente usa para completar o seu sentido tem natureza adverbial, ok? Bom, esses casos aqui caracterizam o predicado verbal. E o núcleo do predicado verbal é verdadeiramente o verbo. No predicado nominal, o núcleo não é o verbo. O núcleo é o predicativo do sujeito, ok? Por isso que eu falei com vocês, o verbo é sempre o núcleo do predicado? Não. Depende do tipo de predicado. O verbo, ele está sempre no predicado, ou seja, não
existe predicado sem verbo. Por quê? Porque se não tiver verbo, não é oração. Se não é oração, não faço análise sintática, aí não tem nem predicado, ok? Então, o verbo é a unidade básica de existência de uma oração para que eu possa fazer análise sintática. E o verbo, ele compõe a parte do predicado. Beleza? É isso. E agora, reparem aqui nessas construções, ó, que a gente viu no tempo passado. Eu peguei, no primeiro tempo. Eu peguei exatamente as mesmas frases. A gente ainda não chegou no terceiro tipo de predicado, tá? Eu já tinha falado com vocês que a primeira oração de cada par era uma oração cujo verbo era um verbo significativo. E a segunda oração de cada par era um verbo de ligação. Então repara ali, ó, o rapaz virou a mesa. Ele literalmente virou, ele mudou a mesa de posição. Então é um verbo que exprime uma ação no seu sentido literal. E a mesa completa o sentido do verbo. Então eu tenho um verbo transitivo direto, porque ele exige um complemento ligado sem preposição. E eu tenho um complemento ligado a esse verbo, tá? Aqui eu tenho um verbo de ligação. Virou aqui não é você virar alguém do avesso. Virar aqui é você tornar-se, é você ser. E o ator está ligado ao sujeito, é predicativo do sujeito. Então repara, quando eu tenho um verbo transitivo direto mais um complemento ligado a esse verbo, eu tenho um predicado verbal. Quando eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. Então, classificando esses predicados, a nossa ordem é exatamente essa. O segundo par segue a mesma linha de raciocínio. O caiu aqui é um verbo intransitivo. O que vem depois indica a circunstância de lugar. Não é o verbo, é onde ele caiu. É o lugar em que ele caiu, ok? Aqui não. A criança caiu doente, o doente está ligado à criança. E cair não é o ato de sucumbir, de ir ao chão. Cair é estar, ok? Então, cair aqui é verbo de ligação. E doente é predicativo do sujeito, eu passo a ter um predicado nominal. Então, lembrem-se disso. Predicado nominal tem verbo de ligação e tem predicativo do sujeito. Predicado verbal tem verbo significativo e não tem predicativo do sujeito. Beleza? Por que eu estou batendo nessa tecla? Simples. Porque o predicado verbo nominal é a junção dos dois anteriores. E aí vamos primeiro para o núcleo. Ele tem dois núcleos. Por que ele tem dois núcleos? Porque olha só, no predicado nominal o núcleo é o predicativo. No predicado verbal o núcleo é o verbo. Se eu tenho a junção dos dois, eu tenho a junção dos dois núcleos. Ou seja, no predicado verbo nominal, eu tenho como núcleo tanto o verbo quanto o predicativo, ok? E aí, vamos lá. Os verbos são verbos significativos. Eles são verbos significativos e eles expressam aquele valor significativo. O verbo de ligação, ele não aparece, ele está implícito na oração. Então, ele não tem. A gente consegue até desmembrar, colocar um ali, mas não há necessidade, ele não aparece, tá? E por que ele é verbo nominal? Porque ele vai ter um predicativo. Esse predicativo pode ser do sujeito, como pode ser do objeto. Pode ser do objeto direto, pode ser do objeto indireto, porque aí ele vai estar ligado a um dos complementos, tá bem? Bom, reparem aqui. Verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Ele riu preocupado. Repara, vamos primeiro aqui. Sobre quem eu estou falando? Ele, sujeito, ok? O que eu estou falando? Riu preocupado, predicado. Ótimo. Vamos agora no verbo rir. Aqui nesse contexto, é literalmente o ato de rir?
abrir a boca, mostrar os dentes, emitir algum som, como se estivesse contente. Ótimo. E esse preocupado está ligado ao verbo? Está ligado ao sujeito. Como que eu sei que está ligado ao sujeito? Ele é terceira pessoa do singular e é masculino. Preocupado é terceira pessoa do singular e é masculino. Muda aqui. Ela riu preocupada. Mudou obrigatoriamente. Eles riram preocupados. Mudou obrigatoriamente. Elas riram preocupadas. Mudou obrigatoriamente. Ou seja, o que vem depois do verbo concorda em gênero e em número com o sujeito. Então eu tenho um predicativo do sujeito. Só que repara, eu não tenho verbo de ligação aqui. Rir aqui é literalmente o ato de rir. Diferente daquele caso lá do verbo cair, não era literalmente o ato de cair. Diferente do verbo virar, que não era literalmente o ato de virar, tá? Quando eu tenho verbo transitivo direto, mais o complemento, que eu chamo de objeto direto, mas a gente não vai falar disso hoje, como eu já falei. E eu tenho um predicativo ligado ao objeto direto e não ao sujeito. Consideramos falsa a proposta. Ó, quem consideramos? Nós, ao sujeito, oculto, elíptico, desinencial. Ok. Vamos agora no predicado. Consideramos falsa a proposta. Tudo isso aqui é predicado. Tá? Tudo isso aqui é predicado. Consideramos falsa a proposta. Beleza. Consideramos. Verbo transitivo direto. Consideramos o quê? A proposta. Consideramos o quê da proposta? Falsa. Ela é falsa. A proposta é... Olha o verbo de ligação implícito. Eu não precisei botar. A proposta é falsa. Então, é falsa está ligado ao a proposta. A proposta completa o sentido de um verbo transitivo direto. Então, repara, eu tenho um verbo significativo, eu tenho o complemento desse verbo significativo e eu tenho um predicativo. Cadê os núcleos? Consideramos e falsa. Núcleos aqui em cima, riu e preocupado, ok? Verbo transitivo direto, mais objeto direto, mais predicativo do sujeito. Agora o predicativo não é do objeto, é do sujeito. Ó, João comeu o bolo faminto. Bem, sobre quem eu estou falando? João, sujeito, ok? E aí, se eu tenho o sujeito ali, o que eu estou falando sobre ele? Comeu o bolo faminto. Tudo isso é o predicado. Ótimo. Vamos no verbo, comeu. É literalmente o ato de colocar um alimento na boca, mastigá-lo e ingeri-lo? Sim. Então é verbo transitivo, é verbo significativo. Quem come, come algo. Verbo transitivo direto. Dos verbos significativos, ele é um verbo transitivo direto. Show de bola. O que ele comeu? O bolo. Completa o sentido de bolo. Perfeito. Agora faminto. Quem é faminto? João ou bolo? João. Repara, ó. Quem é... Olha o verbo de ligação implícito. Faminto. João é faminto. Então, ó. João comeu o bolo faminto. Vamos trocar João ali? Joana comeu o bolo faminta. Eles comeram o bolo famintos. Elas comeram o bolo famintas. O faminto aqui vai estabelecer concordância de gênero e de número com o sujeito, ok? Verbo transitivo indireto, mais o complemento dele, que é o objeto indireto, mais o predicativo desse complemento. Todos chamam-lhe sábio. Bom, vamos trocar o lhe ali pelo João, José, enfim. Todos chamam ao José sábio. Sobre quem eu estou falando? Sobre todos. Sujeito. O que eu estou falando? Chamam ao José sábio. Predicado. Vamos no verbo. Quem chama, chama a alguém. Chama quem? Ao José. Sábio está ligado a José. Troca José por Joana.
Todos chamam a Joana sábia. Sábia vai mudar, estabelecendo concordância aí com esse termo. Então, o predicado verbo nominal, ele vai estabelecer essa relação dos dois núcleos. Ele vai ter um verbo significativo, que é um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, ou um verbo transitivo direto e indireto, ok? E aí, antes de eu vir para cá, vamos aqui para o quadro rapidinho. Vamos completar esse quadro aqui, ó. Tipos de predicado. Predicado nominal. Tem verbo de ligação? Sim. Predicado nominal. Tem predicativo? Sim. Ok? O predicativo, no caso do predicado nominal, é sempre um predicativo do sujeito. Predicado verbal, tem verbo de ligação? Não. Predicado verbal, tem predicativo? Não. Ótimo. Predicado verbo nominal, tem verbo de ligação? Não. Ué, mas você falou que estava implícito. Sim. Explícito tem? Não. Então não. Ok? Tem predicativo? Sim. Núcleo do predicado nominal é o predicativo. Núcleo do predicado verbal é o verbo. Núcleo do predicado verbo nominal, tanto o verbo quanto o predicativo. Então, deem um print aí para a gente vir aqui. Esse quadro aí você tem que carregar para a vida, tá? Ó, para não confundir os predicados verbal e verbo nominal, é necessário você entender o seguinte: se o adjetivo da oração é um predicativo ou se o adjetivo da oração é um adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? O adjunto adnominal apresenta uma característica, uma qualidade do ser que ele acompanha. A gente vai ter aula disso, tá? Mas quando eu substituo a função sintática, por exemplo, o objeto direto, por um pronome, o adjunto adnominal fica dentro desse pronome. Quando é predicativo, não. Então, repara aqui. Aqui, o lhe substituiu ao José, ao Joana, por um pronome oblíquo. Sábio é o adjetivo, ele ficou do lado de fora desse pronome. Quando ele fica do lado de fora, ele caracteriza mostrando que ele é um predicativo, que ele é uma informação nova e que não pode ser absorvida pelo pronome, tá? Se eu trocasse aqui bolo por um pronome, eu poderia falar assim, João comeu o faminto. Não mudaria faminto. Ele não entraria nesse pronome, tá? Agora, se eu tirasse aqui, vamos tirar o falso aqui. Se eu, na verdade, se eu pusesse assim, ó... Consideramos a linda proposta falsa. Vamos botar o falsa no final. Consideramos a linda proposta falsa. Linda e falsa são adjetivos. Eu falaria assim, ó. Consideramo-na falsa. O linda entrou nesse na. O falsa ficou do lado de fora. O que isso significa dizer? O linda, quando foi substituída ali por um pronome oblíquo junto com todo o complemento, ele se torna, a gente consegue identificar que ele é um adjunto adnominal. Enquanto que o predicativo não pode ser englobado por essa substituição. Então, por exemplo, no sujeito, se eu falar assim, ó, a linda criança é atriz. A linda criança. Eu tenho linda, que é um adjetivo. Eu posso trocar tudo isso por um pronome. Ela é atriz. Repara, o ela engloba o a, o linda e o criança. O adjetivo está dentro daquilo ali. O predicativo jamais estaria dentro, jamais poderia ser substituído por esse pronome. Ou seja, o adjunto adnominal acompanha o núcleo de uma função sintática, que é o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, até algum complemento nominal. E aí, quando eu substituo essas funções sintáticas por pronomes, o adjunto adnominal
fica substituído também pelo pronome, tá? O predicativo, ele traz uma informação nova. E quando eu troco essas funções sintáticas por um pronome, o predicativo não entra nesse pronome. O predicativo fica do lado de fora, caracterizando e especificando, até porque ele é uma informação nova e precisa ser, ter essa apresentação para o público, ok? Então é importante que vocês saibam essa diferenciação, belezinha? Bom, se tiver ficado alguma dúvida, corre comigo aqui no quadro, que eu não tenha conseguido responder, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda sua pergunta, que na primeira oportunidade eu terei o maior prazer em poder ajudá-los. Vou ficar aqui do lado, que aí dá tempo de quem não tirou o print tirar, tá? Bem, espero que vocês tenham conseguido compreender todo o conteúdo. Mais uma vez, se tiver alguma dúvida, corre lá. Uma excelente semana para vocês. Semana que vem a gente volta fazendo uma revisão e na outra semana a gente vai falar dos complementos relacionados a esses verbos, beleza? Beijo imenso pra vocês, galera. Tchau, tchau. Valeu, Renan. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.